Boa noite! Bem-vindos a Quintas com Péricles Ramos, o seu encontro semanal de sabedoria e reflexão aqui no YouTube. Aqui recebemos convidados especiais, como você, para compartilhar mensagens impactantes e aprender lições valiosas que moldarão o nosso caminho. Nossa missão é simples. Ao final de cada episódio, queremos que você saia com um aprendizado significativo, algo que faça diferença positiva na sua vida. E isso acontece porque nós buscamos ou nos baseamos nos cuidados de Deus para a nossa jornada. Nesta temporada, mergulhamos em uma série extraordinária, intitulada Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. A cada semana, estudamos um dos capítulos maravilhosos deste livro. Hoje, exploraremos o capítulo 13, onde Salomão nos lembra de como nossas escolhas impactam nossas vidas, especialmente em questões financeiras. Começamos com um alerta: menosprezar a instrução é perigoso. Aqueles que não ouvem os conselhos dos sábios enfrentam consequências sérias. Sabedoria é a fonte da vida, enquanto a insensatez conduz à destruição. E o que dizer da importância das palavras? Do fruto da boca, cada um comerá o bem ou o mal. Controlar nossa linguagem é vital. Falar demais nos prejudica, enquanto que a prudência preserva a nossa vida. Mas há esperança. A justiça triunfará sobre o mal. Os justos serão recompensados e os pecadores enfrentarão a punição. Hoje, destacaremos no capítulo 13 os ensinamentos sobre finanças e como equilibrar nossa vida financeira. Deus se importa com o uso do nosso dinheiro. Ele sabe que dívidas podem causar estresse. E, infelizmente, os números não mentem. 78,3% das famílias brasileiras têm dívidas. A inadimplência afeta 29,1% das famílias. Então, o que Provérbios 13 nos tem a ensinar sobre finanças? Sabedoria é essencial para o sucesso financeiro. O homem sábio busca conselhos, gasta sabiamente e ganha dinheiro de forma justa. O verdadeiro valor está em viver uma vida justa e virtuosa. Aqui estão alguns exemplos da aplicação prática. Busque conselhos sábios para orientar suas finanças. Gaste dinheiro com sabedoria, focando no que é importante. Ganhe dinheiro honestamente, evitando ganhos ilícitos. Haja com prudência, colhendo a paz e a satisfação financeira. Portanto, esteja pronto para aprender como trilhar o caminho da sabedoria financeira em sua vida. Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Vou fazer uma pergunta bem direta e pessoal. Não se trata sobre finanças. Mas você já é inscrito no canal? Inscreva-se, ative as notificações. É muito importante para a continuação das nossas atividades. E se você já é inscrito, deixe seu like, deixe o seu comentário. Assim você vai poder ajudar uma pessoa a conhecer mais sobre os planos de Deus. E vamos repassar essa mensagem adiante. Hoje, estou recebendo meu amigo Rafael da Mota, que está estreando em nosso canal. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo a este canal. Boa noite, Péricles. Prazer estar aqui contigo. Muito feliz com sua presença, meu amigo. Eu conheço o Rafael há aproximadamente 4 anos, quando frequentava a igreja de Botafogo. Agora ele está frequentando a Igreja Central do Rio de Janeiro. E sempre fiquei admirado com a sua dedicação incansável junto às atividades da igreja. Prazer. Realmente, eu frequentei a igreja de Botafogo minha vida praticamente toda. Gosto muito dali. E eu sinto que eu preciso estar envolvido, preciso estar participando das atividades da igreja. E isso me faz muito bem e eu acredito que é necessário, né? O cristão tem que estar ativo
e é um privilégio. Rafael, você é do Rio de Janeiro? Então, Péricles, eu nasci em Belo Horizonte e com 3 anos vim morar aqui no Rio, né? Então, sou mais carioca que Mais mineiro. carioca. Tá certo. Seus pais também são daqui? Então, o meu pai é de Belo Horizonte e minha mãe daqui do Rio, da região de Petrópolis, região serrana aqui do Rio. Mas você tem uma trajetória acadêmica bem interessante. Poderia contar um pouquinho aí para nós? Posso sim. Morando, na época que eu morava, que eu estava aqui no Rio, eu comecei a fazer a faculdade de Relações Internacionais, sou formado em RI, e aí minha mãe recebeu um convite para trabalhar em Brasília, né? Ela trabalhava para a igreja, e a gente foi morar em Brasília, terminei lá. Depois eu fiz o curso de teologia na Bahia e, posteriormente, eu entrei para o mercado financeiro, fiz uma pós-graduação em investimentos, né, e atualmente eu trabalho como assessor de investimentos. Então, tenho um background aí bem É diversificado. bem bom que podemos consultar você sobre vários assuntos, não é mesmo? Muitos, muitos. E eles se interligam, né? Eles estão relacionados, é bem legal. O capítulo 5 de Provérbios fala sobre diversos temas. Logicamente que não dá para falar todos eles, pois senão seria uma série apenas com esse capítulo. Mas eu tenho certeza que os pontos que você preparou, Rafael, são muito importantes, principalmente nos dias de hoje. Mas antes de passar a palavra, vamos fazer uma oração? Então, por favor, feche seus olhos e vamos buscar a presença de Deus. Bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para agradecer por todas as tuas bênçãos que nos proporcionaste ao longo desta semana. Neste momento, vamos estudar a tua palavra, ó Pai, sobre um tema tão importante, tão delicado que são as finanças. Nós sabemos que o Senhor não deseja que passemos por dificuldades financeiras. Portanto, Senhor, ajuda-nos a sermos bons administradores, para que jamais venhamos entrar nessas dificuldades, nesses problemas, nesse estresse causado pelas dívidas. Por favor, abençoe o Rafael na explanação da tua palavra e também abençoa cada um de nós, para que essa mensagem possa ser entendida, compreendida e vivenciada em todos os momentos da nossa vida. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Só vou fazer uma pequena correção, Péricles, que você falou capítulo 5, mas é o capítulo 13. Você está correto. É que a série está tão boa que deu vontade de voltar e recomeçar novamente, né? Será que essa desculpa aí colou? Tranquilo. O capítulo 13 é um capítulo muito interessante, ele tem muitos ensinamentos aqui, muito interessantes, vários, diversificados aqui. Então, como a gente não vai conseguir abordar todos eles, eu separei alguns versos aqui, 8 versos, que falam mais da parte financeira, que é a minha área, né? Eu me especializei nessa área, então, misturando um pouco da teologia, né, com a área de finanças, eu vejo que tem tudo a ver aqui com o capítulo 13. E o primeiro verso é muito interessante, Péricles, que fala o seguinte: o filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Eu estou usando uma versão aqui um pouquinho mais moderna, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão. E esse é um princípio muito interessante, né? Geralmente, os filhos, né, adolescentes e jovens, chegam numa determinada idade que parece que eles acham que sabem de tudo, né? Eu tenho 2 sobrinhas pequenas, né, que têm 1 ano e meio e 4, e elas, a mais velha principalmente, pergunta muito, né, quer aprender e tal. Entrou na escola agora, está super interessada assim, em aprender, mas parece que chega na adolescência, na juventude ali, a gente acha que sabe tudo, né? Acho que todo mundo passou por essa fase. Mas aqui, a orientação de Salomão é que a gente esteja aberto a aprender, esteja aberto a conhecer, esteja aberto a até admitir que nós não sabemos tudo, né? É muito importante você ter a mente aberta para isso. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, eu queria te convidar a tirar um pouco, se desfazer um pouco dos conceitos que você já conhece, estar aberto para aprender, né? Eu estou aqui, né, aprendendo com o Péricles, pode ser que ele aprenda comigo, e quem sabe você aprenda aqui um pouquinho com a gente também. Em outro momento, pode ser que a gente aprenda, né, com quem está nos assistindo agora.
mas é muito importante que a gente esteja aberto a aprender, né? E, em alguns momentos, até ser disciplinado, né? E aí eu queria pular aqui para o versículo 4, Péricles, que fala o seguinte, nessa versão que eu estou lendo: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Eu cresci aqui no Rio de Janeiro e tinha uma frase que eu ouvia muito aqui de alguns jovens adolescentes, né? Que muitos meninos aqui no Rio, eles entram para o crime, né? Principalmente para o tráfico de drogas, porque eles falam que eles não querem esperar a vida toda para poder ter uma vida confortável, eles querem ter isso rápido, né? Então a frase que eles usam é que é melhor viver pouco como um rei do que muito como um Zé. E é justamente o oposto do que esse texto está falando, né? O preguiçoso, ele quer alcançar muita coisa. Ele fica, às vezes, nas redes sociais, vendo pessoas que têm condição financeira boa, e ele fica sonhando com aquilo, fica fazendo planos e tal, e às vezes ele até compartilha com as pessoas, né, que ele quer ser rico, que ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas na maior parte do tempo não se empenha para isso, né? É isso que o texto está dizendo aqui. Mas os que trabalham com dedicação, eles prosperam. Eu não conheço nenhuma pessoa, Péricles, que é muito rica, que hoje tem uma condição financeira muito boa, que não correu atrás disso. E poucas pessoas assim que a gente tem notícia de que receberam uma herança muito grande, ou receberam, né, quem sabe, aí, ganharam na Mega Sena, geralmente eles não sabem administrar os bens e em pouco tempo perdem tudo. Não sei se você já viu algum caso como esse, mas infelizmente acontece muito isso, né? Então, o preguiçoso, ele pode até sonhar muito, mas ele não consegue colocar em prática. Ele não consegue. Por quê? Com preguiça você não chega a lugar nenhum, né? Aquele que trabalha, que se dedica, pode ser até que demore um pouquinho mais, mas ele vai conseguir. E eu queria fazer uma aplicação disso para a parte financeira, né? Eu tenho visto muitas pessoas de uns 2, 3 anos para cá, buscando formas mais fáceis de ganhar dinheiro, as tão famosas pirâmides financeiras, né? Só para você ter uma noção, hoje a gente trabalha com uma taxa a taxa de juros do Brasil, né, ela está em 13,75 ao ano, né? Então você consegue investimentos aí pagando 14, 15% ao ano. E aí, de repente, aparece alguém falando que você tem um investimento muito interessante que você pode ganhar aí 10% ao mês sem fazer nada. Você vai ali colocar o seu dinheiro num negócio muito elaborado ali que você vai ganhar 10% ao mês. Ou então, tem acontecido muito, né? A pessoa entra em contato com você no Instagram e fala que se você mandar um Pix para ela de R$ 1.000, em poucas horas ela vai te devolver ali o dobro, né? E eu conheço histórias de várias pessoas aí que perderam muito dinheiro com isso, porque muita gente quer ganhar dinheiro fácil, né? De uma forma simples, rápida, sendo que isso não existe, né? As únicas formas rápidas de ganhar dinheiro não são lícitas, geralmente, né? Então, não adianta a gente querer crescer, se desenvolver financeiramente sem trabalho, né? A gente costuma dizer no mercado financeiro que eu trabalho como assessor de investimentos, né? Os investimentos servem para multiplicar o seu capital que você ganhou trabalhando, né? Não existem formas fáceis de ganhar dinheiro. Você vai ter que trabalhar para você ganhar dinheiro, para você ser remunerado, e aí você vai usar os investimentos para multiplicar, para potencializar isso, né? Então, existem muitas formas de você potencializar o seu capital, né? Mas você precisa trabalhar, você precisa pegar no pesado para que isso aconteça, né? Eu lembro uma vez que eu vi um pregador falando que Adão trabalhava, né? O trabalho ele foi criado por Deus antes do pecado. Antes do pecado, Adão já trabalhava, né? Ele era o administrador do Jardim do Éden, ele cuidava ali do jardim, né? A gente não sabe exatamente como que era esse trabalho dele, mas fato é que ele tinha um trabalho, né? Então, algumas pessoas pensam, né, que o trabalho veio depois do pecado, e muita gente, às vezes, trata do trabalho como se fosse uma coisa negativa, né? De manhã cedo fala, estou indo para a luta, estou indo para a guerra, né? Como se fosse algo negativo, mas, na verdade, biblicamente, a gente sabe que o trabalho ele dignifica a pessoa, né? Ele serve para desenvolver as nossas habilidades, para desenvolver o nosso corpo, né? E é muito importante isso.
né? Aquele que se dedica, que trabalha, que se empenha, ele tem um resultado prometido, né? A Bíblia promete que aquele que se empenha tem uma frase muito interessante que não é bíblica exatamente, mas que faz sentido, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, né, Péricles? Esse pessoal aí que quer acordar tarde, quer só trabalhar, né, às vezes com alguma coisa muito fácil ali e tal, sem ter muito trabalho, isso aí não dá futuro, né? Isso aí não funciona. Então, biblicamente, o trabalho ele é muito importante e, mesmo que não seja fácil, né, ele traz resultados. Um outro verso que eu acho bem interessante, que eu separei aqui, é o versículo 7, que diz o seguinte: alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. Olha que interessante isso, como isso é atual, né? Se você abrir o seu Instagram agora, é basicamente isso que você vai ver. Pessoas pobres comprando coisas parceladas, né? A pessoa quer ter o último celular, um carro do ano, uma série de coisas, tudo parcelado, né? Para ela aparentar que tem dinheiro e ostentar coisas para pessoas que ela nem conhece às vezes, né? E que não vai fazer diferença nenhuma. Enquanto isso, quando a gente vê ali o perfil de pessoas ricas, eles se vestem às vezes de uma forma simples, não tem um carrão, né? Tem um camarada que eu admiro muito, que é chamado Warren Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos, um camarada americano, que até pouco tempo ele não tinha um smartphone, Péricles, ele tinha daqueles celulares antigos, né, mais simples assim, que ele falava que não entendia e tal, não se preocupava muito com isso. E interessante como, às vezes, o que a gente mais vê nas redes sociais hoje é exatamente isso, né? As pessoas mais pobres, mais simples, querendo aparecer, né, mostrar que são ricas, e dessa forma você nunca fica rico, né? Porque o rico, ele ficou rico porque ele sabe que precisa economizar, que ele precisa investir, e não fica gastando com besteira, né? Geralmente são pessoas mais contidas, mais econômicas, né? Alguns clientes que eu tenho, né, que já são assim de uma idade mais avançada, eles comentam que trabalharam muito a vida toda, né, que eram muito econômicos, às vezes viajava pouco, gastava pouco, né? E as novas gerações vendo isso, parece que foram para o outro extremo, né? Só quer saber de viajar, de gastar e não se preocupam, né, em economizar, em guardar, em pensar no futuro. Então, eu fiquei impressionado, assim, relendo, né, esse texto aqui, eu fiquei pensando, caramba, como isso é atual, né? Como isso foi escrito há tanto tempo atrás, mas está super atual ainda, né? E aí, seguindo aqui um pouquinho, eu queria destacar o versículo 11 também, que é muito interessante, que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui, e que nessa versão diz o seguinte: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Olha que interessante isso, né? Voltando ao assunto que eu estava falando antes. Quantas pessoas hoje estão buscando ganhar dinheiro de forma ilícita, né? E aí a gente vê na televisão o tempo todo, o camarada roubou, entrou num esquema, né? Desviou dinheiro e tal, e estava ali, né? Vivendo bem, tendo uma vida glamurosa, até que de repente perde tudo aquilo ali, vai preso e tal, e acaba a mamata, né? É bíblico, né? É bíblico. Deus não vai abençoar uma pessoa dessa, né? Não tem como. E Satanás, ele é especialista em colocar no nosso caminho exatamente as coisas que a gente deseja de forma errada para depois puxar o tapete e tirar isso de você, né? Então, às vezes pode ser um relacionamento extraconjugal, né? Você pode ter certeza, você pode ter isso como certo. Você está solteiro, não aparece problema. Agora, você casa, você entrou num relacionamento e começa a aparecer, né, pessoas interessadas, assim, do nada, e às vezes a gente precisa ter sabedoria para ver, peraí, por que agora está acontecendo isso, né? Quando você está tentando, né, às vezes você está ali no seu trabalho e aparecem algumas propostas, né, algumas coisas para ganhar dinheiro mais fácil e tal, e aí você acha que isso vai ser uma solução para resolver os seus problemas, e não é, né, porque não tem como Deus abençoar, né, dessa forma. Eu lembro que uma vez um conhecido meu, ele falou, eu jogo na Mega Sena, mas se eu ganhar eu vou dar o dízimo todo para a igreja. Eu falei, mas será que
é isso que Deus quer, né? E esse texto deixa bem claro, né, que a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo, né? Então, você começar desde cedo, trabalhando bastante, se empenhando, né, ao longo do tempo você vai conquistando as coisas, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, que veio de uma família muito simples, teve uma vida muito sofrida, né, muito difícil. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe teve que cuidar de 3 filhos sozinha, e tudo sempre muito difícil, com muita dificuldade. Mas aí, aos poucos, ela sempre ensinou para a gente que a gente deveria confiar em Deus e estudar. Então, isso sempre foram duas prioridades na nossa vida, né? Não vou dizer assim que eu era o aluno mais brilhante assim na escola, mas sempre me empenhei bastante, né? E sempre ali dedicado às coisas de Deus também. E aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Minhas irmãs, né, todo mundo, fizemos faculdade, né? Começamos a trabalhar, casaram, todo mundo casou, todo mundo seguiu a vida e as coisas vão acontecendo, né? Aos poucos. Quando você se empenha, quando você confia em Deus, as coisas acontecem, né? Mas de forma fácil e ilícita, principalmente, não tem como Deus abençoar, né? Seguindo aqui um pouquinho, no versículo 13, tem um texto também muito interessante que fala assim: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, quem respeita o mandamento será bem-sucedido, né? Então, voltando lá ao que a gente estava falando no primeiro verso, né? Conselho bíblico, conselho de pessoas cristãs, né, tementes a Deus, dos pais, né, principalmente se forem tementes a Deus. A gente precisa buscar conselhos nos lugares certos e é óbvio, né, que quando você respeita os mandamentos de Deus, você vai ser abençoado, né, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, em tudo, né? Mas isso depende de você também buscar fazer a vontade de Deus, né, fazer a sua parte. Seguindo mais um pouquinho, versículo 16 também é muito interessante. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. Então, nós estamos vivendo hoje numa sociedade muito imediatista, né? As pessoas querem tudo muito rápido e a tendência é que a gente não pense antes de agir, né? Que a gente tome decisões muito precipitadas. Mas é muito importante você pensar, você se aconselhar antes de tomar uma decisão. No versículo 18 diz o seguinte: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Interessante isso, né? Eu conheço pessoas que você não pode falar nada contrário que ela fica chateada, você não pode discordar de nada dela que ela fica com raiva. E esse tipo de pessoa, ela não está aberta a aprender, foi o que eu falei lá no começo, né? Ela acha que já sabe de tudo, ela não está aberta a aprender. E como é que Deus vai atuar na vida dela se ela já está, né, completa, já está cheia, né? Ela sabe tudo, ela, né? E para o homem, principalmente, isso é muito mais complicado, né? A gente, principalmente os que têm mais idade, né? E a gente aprendeu que o homem tem que saber tudo, tem que ter opinião para tudo, né? Tem que ser o melhor, tem que ser o bonzão. E aí a Bíblia fala: não, olha, você tem que se humilhar, você tem que, né, estar aberto a aprender, você tem que, né, estar aberto à disciplina. E isso é muito contrastante, né, com o que a gente aprende, com o que o mundo ensina, né? Então, é muito importante a gente estar aberto a isso, porque quem despreza a disciplina acaba em pobreza, mas quem aceita a repreensão será honrado, né? Quantas vezes eu recebi repreensão de pessoas que eu respeitava e eu não via aquilo como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, né? E aprendi muito com isso, né? Quando a gente está aberto à disciplina, à repreensão e até ao aconselhamento, né? A gente cresce, a gente se desenvolve muito. E, para finalizar, no versículo 22, foi o último que eu separei aqui, diz o seguinte: a pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. Então, olha que interessante essa ideia aqui. Eu já vi algumas pessoas falando assim: eu tive que trabalhar muito, ralei muito para adquirir os meus bens, então não vou deixar nada para os meus filhos. Eu quero que eles corram atrás também, que eles se virem. E isso não é bíblico, tá? Tem vários textos na Bíblia que falam da importância da herança, né, de você deixar bens para os seus filhos. E claro que eles vão trabalhar também, eles vão correr atrás, né, seguindo o seu exemplo,
mas esse acúmulo de capital ele tem um propósito muito simples, que é que a família cristã ela tenha condições de ter conforto, mas também de abençoar a pregação do evangelho, né? Então, o ganho de capital dentro do contexto do reino, né, é para que a gente possa ser um exemplo para as outras pessoas e abençoar também a pregação do evangelho, né? Então, é claro que se você ralou muito para alcançar tudo que você tem hoje, você poderia, né, escolher não deixar nada para os seus filhos para que eles tenham que seguir o mesmo caminho, mas quanto tempo eles vão talvez perder com isso, né? E se eles tivessem já uma condição melhor para começar, talvez eles vão ter mais tempo para pregar o evangelho, mais tempo para apoiar, né, a pregação. E como eu falei, o exemplo do trabalho ele é muito importante, né? Um pai que trabalha bastante, uma mãe que trabalha bastante, deixa esse exemplo para os filhos como algo positivo, né? Eles vão querer seguir. E não tem nada de errado, pelo contrário, é incentivado biblicamente que a pessoa de bem deixe herança para os seus filhos, para os seus netos até, né? O que está falando o texto aqui. Mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. Por quê? A pessoa que ganhou dinheiro de forma ilícita, uma hora isso vai dar problema, né? Uma hora ele vai perder esse capital, uma hora ele vai perder essa riqueza. E automaticamente, né, Deus vai fazer com que isso chegue na mão de pessoas que merecem, na mão de pessoas que precisam, porque Deus permite, né, por exemplo, que existam pessoas carentes, necessitadas, para que a gente possa ajudá-las. A Bíblia é muito clara nisso, né? O objetivo é que a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor, né? Então, se você não entende que a riqueza, né, que as bênçãos de Deus são para isso, ele em algum momento pode tirar da sua mão, porque você não foi um bom administrador, né? A gente tem a parábola, né, do servo, né, bom e fiel e do servo que o Senhor falou que não tinha sido um bom administrador, justamente nesse sentido. A gente precisa entender que todas as coisas que nós temos precisam ser usadas para abençoar o próximo e para a pregação do evangelho. É muito importante a gente estar aberto a aprender, a adquirir conhecimento, às vezes ser repreendido, né, ser orientado, porque é assim que a gente cresce. E conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, abençoando pessoas, ajudando o próximo e usando isso para a pregação do evangelho, Deus vai te abençoar e vai te ajudar a crescer cada dia mais. Meu resumo, né, desse capítulo aí seria basicamente isso. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que pudemos aprender um pouco mais na tua palavra. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso e juntos aqui nós podemos aprender mais sobre ti, as tuas orientações para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajuda a ter a humildade necessária de entender que precisamos aprender cada dia mais. E nos ajuda, Senhor, a fazer, colocar tudo isso em prática, fazer aquilo que é certo, mesmo nos momentos difíceis, Pai, confiar em Ti, trabalhar, estar abertos à repreensão, à orientação, para que possamos crescer em Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Grande Rafael, muito obrigado por seus esclarecimentos e que Deus continue a te abençoar cada dia mais. Você que assistiu comigo, já fez sua inscrição? Aproveite, faça agora. Basta apenas um clique. Olha, é só um clique. E ao dar esse clique, você vai poder interagir no chat, vai poder deixar seus comentários e também pedidos de oração. E com esse clique, você vai abençoar outra pessoa. Já pensou nisso? E aproveitando o momento, eu te convido para estar conosco às terças-feiras, às 17 horas. 17 horas temos um programa pequenininho, 5 minutos apenas, voltado para os relacionamentos. Ah, mas eu não posso assistir. Não tem problema. Assim que você chegar em casa, tomar aquele banho e descansar, assista, porque eu vou dizer uma coisa, vale a pena, tá certo? Então, muito obrigado por sua companhia, que o Senhor abençoe você e seus familiares. Tenha uma boa noite de sono, uma noite abençoada, e voltaremos a nos encontrar na próxima quinta-feira em Caminhos da Sabedoria. Um grande abraço.